Bem-vindas ao 21º dia da nossa jornada da Alice e essa é a mensagem de hoje. Vou conceituar ela primeiro, por quê? Que acho que vai ficar melhor para a gente entender, né? Essa cena, esse trecho do livro se refere a uma parte onde a Alice ela quer entrar na casa onde tem a duquesa e que joga pimenta e a outra que joga os pratos, né? Ela quer entrar e tem um lacaio na porta. E ele tá lá de boa e a Alice quer saber como que faz para entrar. Então, a frase se refere a essa cena. Bom, o lacaio realmente chega ao cerne das coisas com a pergunta que ele faz para ela, porque ela quer entrar. E aí ele pergunta assim, a pergunta certa é se você realmente deve entrar. Que ela quer entrar e ele pergunta que ela deveria perguntar se ela deveria entrar. Então, vocês vão entender. Quando estamos pensando em como fazer um sonho da vida acontecer, ou como devemos prosseguir através ou para o outro lado de qualquer problema que estejamos enfrentando, podemos nos perguntar se devemos entrar de alguma forma, assim como aquele lacaio coloca. Podemos passar muito tempo ponderando sobre nosso destino, imaginando se algo é para nós e, às vezes, entregando-o ao destino, proclamando que se é para ser, é para ser. Alice tem uma abordagem diferente. Ela não pergunta se é para ser, ela pergunta como isso será feito. Essa abordagem prática pode não parecer tão espiritual para alguns. Não estamos destinados a seguir o fluxo e ver onde a vida nos leva? Aqui, Alice sabe o que deve ser feito e descobre como conseguir. Quando essa carta vier e se apresentar a você, isso é exatamente o que você deve fazer para não se perguntar se algo se destina a você, nem deixá-lo nas mãos dos deuses. Em vez disso, pense em como isso pode ser feito. Que medidas práticas você deve tomar? Como você pode abordar o problema para resolvê-lo? Que ação pode ser tomada e que conselho você pode buscar? Sempre há um caminho para o outro lado, mas esperar passivamente, esperar que ele simplesmente se abra, não é tão poderoso quanto descobrir ativamente o quebra-cabeça e descobrir como chegar ao outro lado. Então, faça perguntas, busque conselhos, olhe novamente de um ângulo diferente e pense no como. Gostei muito dessa mensagem, achei ela muito bonita, porque tem muito a ver com o trabalho também que eu faço no consultório. E que é um pouco difícil até de explicar, sabe? As pessoas costumam querer saber o que fazer e como. O como geralmente não chega. E chega sempre essa cobrança do eu não faço. Por que será que você não faz? A gente precisa tentar dar uma investigada melhor de entender o que é que te impede. Ou então, talvez você não sabe como fazer aquilo. Você pode ter um monte de desejos de fazer um monte de coisa. Mas, às vezes, essa nossa vida muito tribulada, né? Aquela muito cheia de coisas e tem pessoas que nem... Como o meu caso, a minha agenda, ela é mais flexível. Então, às vezes, quando eu quero fazer algumas determinadas coisas, eu consigo remanejar alguns compromissos que eles não são tão fixos. Mas, se você entra, às vezes, meio-dia e sai às 8 da noite ou 9, você tem esse horário comprometido. E eu sei que talvez você queira fazer outras coisas. Às vezes, você quer encaixar uma rotina de treino, às vezes, você quer cozinhar mais. Às vezes você quer fazer outras coisas e a gente às vezes só fica olhando para esse problema, mas esse horário eu tô comprometida, tá? Mas o que a gente faz com os outros? Como a gente pode fazer isso? E também, a gente tem esse hábito de querer mudar tudo muito radicalmente e querer a rotina perfeita e que vai ser toda certa porque às vezes mudar a rotina dá trabalho. Mas a gente não tem controle da vida. E a nossa vida, ela muda semana a semana. Não sei se você já percebeu, mas ela muda. Alguns compromissos fixos não mudam. Mas todos os outros, alguns imprevistos e outras coisas, eles mudam. Até o próprio trajeto do trabalho. Às vezes você pode fazer o mesmo trajeto no mesmo dia, no mesmo dia, ó.
o mesmo trajeto do mesmo horário em dias diferentes e às vezes você vai chegar um pouco antes e às vezes você vai chegar muito depois e não tem explicação. Então, a gente não pode ficar sofrendo com aquilo que a gente não tem controle, né? Enfim, então, o que é que você quer fazer na sua vida e que você não sabe como? Assim, essa parte também é interessante, de não deixar as coisas na mão do destino. É aquela frase que às vezes a gente fala de, se Deus permitir, se for da vontade de Deus e tudo mais. Eu acho que existe um plano, um propósito muito maior. E quando eu aprendi a olhar, talvez, isso você pode discordar também, dependendo da sua crença e tudo bem, mas o livre-arbítrio vem não se Deus quer ou não, mas das escolhas que tá na nossa mão de fazer ou deixar de fazer. Então, às vezes, a gente joga muito essa responsabilidade, sabe? Foi um tapão na cara o dia que eu soube disso. Vou deixar nas mãos de Deus, se for da vontade de Deus. Não sei, não dá pra saber se é Ele que quer ou não. Ele permite tudo. Esse é o segredo do livre-arbítrio. Agora tá na nossa mão fazer ou não, ou deixar pra depois, deixar pra amanhã, né? E aí, às vezes, a gente fala que não foi da vontade dele, mas não é bem verdade, né? Ou a gente tá tentando na mesma tecla, ou por um caminho que não é nosso. Não é fácil a gente ter essas respostas. E talvez a gente nem tenha, mas fica aqui essa mensagem pra gente pensar a respeito. O que é que você quer fazer? Quais atitudes você quer tomar? Um caminho que você quer seguir? E que talvez você tá lá sentado igual o lacaio, só tipo, será que é pra entrar? Será que não? E a Alice, ela quer entrar e ela vai dar um jeito. A Alice é muito atrevida e a gente tem que aprender um pouco a ser atrevida como ela, né? Enfim, fica a mensagem de hoje. Um beijo e até amanhã.